Muito bom dia para você nesta quinta-feira, pós-estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão 2026, 2-1 para cima do Grêmio. Resultado muito importante para começar bem a competição. É claro que vamos falar muito sobre isso ao longo do dia aqui no Calão do Lessa, mas antes, neste primeiro conteúdo desta quinta, eu vou falar sobre camisa 9, esse assunto que está mexendo com a ansiedade de todo torcedor do Fluminense, o tão esperado, desejado, sonhado camisa 9, vai chegar ou não vai nessa janela, tem negociação em andamento. Ontem o Luiz Felipe Freitas na live da Gazeta TV falou sobre o Fluminense estar próximo de um camisa 9, tem negociação em andamento. Eu vou trazer para vocês um pouco do contexto do que está rolando, pelo menos, né, evidentemente, do que eu sei que está rolando nos bastidores, até onde a gente consegue ir, porque esse é um assunto que está sendo tratado a sete chaves e eu, claro, entendo e também sou impactado ali todo dia com muita gente perguntando cadê o camisa 9. Isso vale para amigos, vale para familiares, é para todo mundo, né? Porque esse é o desejo do torcedor neste momento. E por que isso acontece? Eu acho que está bem evidente, para mim está muito claro isso. O Fluminense tem um bom trabalho realizado pela comissão técnica do Zubeldia. Depois vou falar sobre isso. São 13 vitórias como mandante, números incríveis em 13 jogos. O trabalho é consistente, ele vem ganhando forma desde o ano passado. Há um time com bons jogadores, um time coletivamente forte, competitivo, que pode alcançar coisas maiores se tiver resolvido dois grandes problemas. Centroavante e, para mim, um zagueiro de qualidade indiscutível. Daí vem o anseio, o desespero, que é de todos, inclusive nosso também, de quem está aqui desse lado, buscando, trabalhando para deixar você bem informado. Então, ao longo desses últimos dias, muitos nomes foram, assim, chegaram para a gente, de possibilidades, de que o Fluminense quer, de que está na lista. E aí, assim, é fácil talvez chegar aqui e colocar 2, 3 nomes, mexer com o torcedor, porque pode ser verdade. Às vezes o clube está interessado, ou esteve, ou é uma das possibilidades, mas não andou. Não teve um contato mais concreto, nada muito além de uma pequena sondagem, ou do outro lado, o jogador, o staff ou o próprio clube já negou de primeira. O Fluminense ele está no mercado, ele não foi. Aliás, eles desistiram, não vão trazer mais, porque agora o John Kennedy está fazendo gol, o Everaldo fez gol. Não desistiram. Esse é o primeiro passo. Tinha muita gente falando, largaram, não vão trazer mais ninguém e tal. Não. Eu não sei se vai trazer. Veja bem, são coisas diferentes. E aí cada um acredita no que quiser e também não tem problema, não estou aqui para convencer ninguém, só estou aqui para trazer a minha informação para acrescentar a vocês. O Fluminense desistiu até ontem? Não. Está trabalhando para trazer um jogador para essa posição. E porque eu sempre falo até ontem, porque hoje, meu amigo, já é outro dia. É até ontem não. A postura é permanecer no mercado com paciência para encontrar um jogador. E o objetivo o próprio Zubeldia falou isso no coletivo. O Zubeldia falou no coletivo. Não adianta trazer por trazer. Não adianta contratar por contratar. Foi fala dele. O Fluminense tem que buscar um jogador que vem para resolver os problemas do time, dessa função. Então, se for para resolver a questão, eu prefiro que demore um pouco mais do que vir um jogador agora e que não vai nos atender, que não vai atender a expectativa, que não vai atender a necessidade do clube. Jogador ruim, jogador mediano, é fácil de contratar. Tem um monte. Se o Fluminense quisesse ter contratado um jogador, já teria contratado. Um Brenner da Silva, por exemplo, se chega com o Vasco para brigar ali antes, como lá atrás já foi alvo, se quisesse ter chegado com uma proposta antes mesmo do Vasco, poderia ter chegado. Então o clube decidiu buscar um jogador valorizado. Um jogador, eu não vou falar que
é muito bom, porque não necessariamente o cara é bom. Mas sim, o objetivo é que tenha números, que tenha uma carreira consolidada, um jogador já aprovado. E se você vai no mercado buscar um camisa 9, que tenha bons números, que tenha gols, e o cara sendo experiente na Europa, em outro país, isso vai custar caro. E vai ser uma negociação, provavelmente uma negociação difícil. O Fluminense se interessou por nomes de peso, tentou sondar, chegar, buscar informações e ouviu que não era possível negociar, ou os valores estavam muito fora da realidade. Enfim, cada caso é um caso. Mas é fato, o clube está buscando realmente um jogador de peso para a função. Se vai conseguir, é outra história. E por isso não está vazando nada. Por que não está vazando nada? Porque está tudo ali a 7 chaves. Todos estão trabalhando também para evitar vazamentos, eventualmente, se começar a negociação com alguém, para isso não atrapalhar. Até ontem também, ou terça-feira, a informação que eu tinha é que não havia uma negociação em andamento com nenhum jogador. Muitas sondagens, muita procura, mas ainda não tinha uma negociação. Isso é o que eu ouvi. Mas é aquele negócio. Às vezes a informação ela chega para a gente um pouco atrasada. Às vezes a gente fica sabendo de uma coisa que, na verdade, enfim, já rolou 2, 3 dias e hoje o panorama é diferente. Por isso eu sou muito cuidadoso com isso, porque a partir do momento que o Fluminense está no mercado, buscando, sondando, questionando os jogadores, a qualquer hora essa realidade pode mudar. E tem janela até o dia 3 de março. Aí ontem o Luiz Felipe Freitas, na live da Casa TV, falou isso. Então, assim, na real ele fala que tem um jogador próximo que chega nessa janela, e aí esse próximo, ele não detalha. Esse próximo o que é próximo? Próximo no sentido de que, pô, os caras estão realmente tentando vários, daqui a pouco vai chegar, ou o próximo já tem uma negociação rolando, já tem conversas em andamento, conversas mais avançadas, né? Isso ele não detalhou, mas é claro que aumenta mais essa expectativa. Eu acho que é questão de tempo. Se vai ser aquele jogador que a gente espera, eu não sei. Mas alguns nomes que eu ouvi, assim, que chegaram pra gente como possibilidades, foram nomes interessantes, nomes que estão bem posicionados no mercado, que são valorizados, que têm bons números. O Paulinho, que foi um jogador muito falado, o Toluca, que está no México, fazendo muitos gols, eles querem muita grana por ele. É um jogador de mais de 30 anos e os caras estão pedindo próximo ali de 20 milhões de dólares. Então, como é que você paga um valor desse para um jogador que tem mais de 30 anos? Entende? Essa é a questão, às vezes, do mercado. Os caras chegam e pedem um valor surreal, que não faz sentido. Nem dentro do mercado muito valorizado. Então, essa é a dificuldade. Buscar um jogador que realmente resolva a questão, como o próprio Zubeldia falou ontem, ele não entrou em detalhes, e aí o Fluminense está assim, ampliando o leque, a diretoria está buscando jogadores consolidados. E aí pode ser um cara mais de área, pode ser um cara mais de movimentação, mas é um cara que faça gol. É um nome que realmente chega e fala, pô, vai pegar a camisa, vai vestir e vai resolver. Esse é o intuito. Se vai chegar, aí eu não tenho como garantir para vocês, não posso assegurar. Mas que a diretoria segue no mercado, segue buscando contato, fazendo contato e provavelmente, para mim é questão de tempo, até vazar alguma negociação, porque não houve desistência em relação a isso. E a partir dali, a partir do momento que isso for resolvido, outras questões também serão debatidas, inclusive em relação à zaga. Tem essa situação com o Nino para o meio do ano, mas tudo isso é reavaliado. E como tem janela até março, o desempenho de Freitas, de James, até lá, vai ser avaliado e nada impede uma mudança de rota também em relação a isso. Tá? É o que eu posso trazer para vocês de contexto, sem ficar inventando, sem criar falsa expectativa. Isso é realmente o que está acontecendo, o objetivo é esse, o intuito é esse, e aí a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o resultado. Ontem na coletiva, o Zubeldia falou
do Savarino. Por falar em reforços, chegou o Savarino, estreou, e dá para dizer que, aliás, não dá para dizer que deixou uma impressão positiva, mas também não deixou uma impressão negativa. Teve pouco tempo em campo, mas o Belgia explicou porque o Fluminense foi lá e contratou esse jogador. Savarino tiene la particularidad de que si juega por izquierda, por el centro, por derecha, su juego no cambia. Es un jugador que suele driblear, que suele mirar al centro delantero y suele patear al arco. Entonces, jugando por derecha, por el centro o por izquierda, él puede lograr aplicar sus características, cosa que no es normal que un jugador se sienta cómodo en las tres posiciones. Habitualmente un jugador o se siente cómodo por el medio, o se siente más cómodo por izquierda, o se siente más cómodo por derecha. En el caso de Savarino, la toma de decisión para ir a buscar a Savarino es porque juega en los tres frentes atrás del 9 y su juego no cambia, su técnica no disminuye, su dribbling no disminuye porque juegue por derecha o por izquierda, su asistencia al gol no disminuye, su chute al arco o su remate al arco no disminuye, y además ejecuta bola parada, que para nosotros también es bueno. Entonces, poco a poco él debería ir aportándole cosas al equipo, ¿no? Por supuesto que vienen a un equipo que está ensamblado, que sus dos extremos están pasando un muy buen momento, que Lucho está pasando un muy buen momento. Entonces vamos poco a poco utilizando todos los jugadores. Por que eu trouxe essa fala do Zubeldia na coletiva? Porque ela dá um indicativo pra gente, e até comentei isso aqui antes do jogo de ontem, no vídeo anterior, falando sobre como o Savarino vai ser aproveitado. Eu acho que está muito dentro dessa ideia de liberdade. Você vê que ele fala, joga do lado esquerdo, do lado direito, no meio. Então acho que o Savarino é um jogador que vai ter muita liberdade para flutuar em campo, né? Para encontrar o espaço, para buscar o espaço. E creio que vai ser muito interessante se houver esse encaixe, e tomara que haja realmente. Porque jogadores inteligentes como ele, como a Costa, quando conseguem se associar, quando rola o entrosamento, pode sair coisa muito boa daí. E é uma esperança que eu tenho. Ontem foi apenas o primeiro jogo, alguns minutos. Acho que o Savarino vai ser titular justamente contra o Ex, domingo, porque o Zubeldia deve mexer na equipe nesse clássico, pensando no Campeonato Brasileiro. Então, confesso que já estou na expectativa e ansioso. Não só pela chegada do Camisa 9, mas para ver também como é que o Savarino vai se encaixar nessa equipe do Fluminense. Aos poucos vai se sentir mais à vontade. Lembrando que é o primeiro jogo dele, né? A primeira atuação dele em 2026, saindo agora da pré-temporada. Fechou, pessoal? Então é isso. A gente vai falando assim que tivermos mais notícias, mais atualizações. Você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa. E ali às 10h30 tem mais informação, muita coisa sobre o jogo de ontem, tá? Valeu. Esquece, não deixa o like e se inscreve no canal.